Depois das calotas polares terem derretido por causa do efeito estufa, os oceanos terem subido e cobrido todas as cidades costeiras, e depois de muitos terem restringido severamente a natalidade, os robôs, que nunca sentiam fome, transformaram-se num elo econômico para a cidade. O professor Hobby exalta o sonho da evolução da inteligência artificial, onde diz que o ser artificial é uma realidade, totalmente articulado e inteligente, e faz demonstrações entre um robô mecha presente entre os espectadores, exaltando como eles podem ajudar nas tarefas cotidianas, e também mostra a todos a CPU do robô mecha presente. Contudo, ele propõe um robô mecha que possa amar. Entre risos, todos dizem: já existem robôs amantes. O professor volta ao robô mecha presente e pergunta: o que é amor? Ela responde de forma técnica os sintomas básicos do amor, mas o professor fala em amor real, um robô filho, um amor que jamais acabará, algo nunca antes alcançável, um robô que ama e que sonha. Mas o impasse é levantado. O humano poderia amar um robô também? Qual a responsabilidade dessa pessoa para com um robô mecha que vem amá-lo? 12 meses depois, um casal, Mônica e Henry, vão visitar seu filho Martin no hospital criogênico, onde o garoto está inconsciente em uma cápsula por conta de um acidente que sofreu. Sua mãe Mônica sente saudade e lê livros diariamente para ele. O pai Henry fala sobre muitas ideias e artigos que leu com o doutor do garoto, a fim de ajudar seu filho, mas o doutor relata que depois de 5 anos naquela condição, a morte do seu filho deveria ser esperada e que a sanidade da sua esposa é o mais preocupante. Neste meio tempo, o professor Hobby está selecionando possíveis candidatos a receber o seu primeiro protótipo de robô filho mecha capaz de amar. Então Henry é selecionado. Já na sequência, quando Henry traz a notícia do robô mecha para sua esposa Mônica, ela fica estupefata e não gosta da ideia inicialmente. Então Henry pergunta o que devemos fazer, até pensa em devolvê-lo, mas ela, ansiosa para amar um filho novamente, começa a pensar e começa a ceder lentamente. Ela começa a espiá-lo pelas frestas. O nome do robô é David, e existem alguns procedimentos que devem seguir se forem ficar com o robô menino, procedimentos que são irreversíveis caso sejam aplicados, e caso desistam de ficar com David, eles deverão devolvê-lo à fábrica para destruí-lo. Mas a dúvida paira no ar. David começa a seguir a sua rotina como casal. Mônica tenta se acostumar, mas ele ainda é muito estranho e não tem hábitos naturais como um menino. Ele está se adaptando e eventualmente até os assusta e os faz rir, mas Mônica parece ter gostado, e de forma precipitada ela decide ler o procedimento para tornar David o seu filho permanente, e assim o faz. Então David diz: mamãe, e isso deixa Mônica muito feliz. O casal começa a restabelecer suas relações. O clima começa a ficar bem mais leve e feliz dentro da casa. Então David, que agora ama sua mãe, começa a mostrar preocupação com a morte dela. Ela diz que ainda viverá uns 50 anos. Então, para não deixá-lo sozinho, ela dá um presente do seu filho Martin, um urso falante chamado Ted, por sinal muito inteligente. David e Ted rapidamente se tornam grandes amigos, e David pergunta a Ted: 50 anos é muito tempo? Ted acha que não. Os dias seguem, até que Mônica recebe uma ligação do hospital. Era seu marido, Henry, que lhe dá a notícia que Martin acordou do coma. Assim, Martin volta para casa, e agora as coisas vão mudar muito para David. Martin volta à sua rotina, e obviamente pretende retomar sua posição de filho principal. Ele começa a confrontar David, além de rebaixá-lo a brinquedo, dizendo que ele é real, mas David não. Martin pergunta a David qual a primeira coisa que ele lembra. Então David desenha um tipo de pássaro. Foi a sua primeira lembrança. Martin, percebendo que David teria vontade de se tornar um menino real, ele sugere para sua mãe ler um livro do Pinóquio para os dois. Nessa história, há uma fada azul que realizou o desejo do Pinóquio de se tornar um menino real. Ainda assim, uma competição forte surge entre David e Martin. Martin se mostra muito hostil e David fica muito confuso. Muitos problemas acabam ocorrendo por conta dessa competição. E assim Martin continua confundindo David e coloca na cabeça dele que se ele conseguir uma mecha de cabelo de sua mãe, ela vai amá-lo ainda mais. David é programado para amar, então tudo que ele quer é o amor recíproco de sua mãe. Martin diz que a mecha precisa ser cortada sorrateiramente enquanto sua mãe dorme. David chega a negar o pedido, mas pressionado por Martin, ele resolve atender. Porém, ao tentar cortar o cabelo de sua mãe com a tesoura, ela acorda e se assusta, achando que ele queria machucá-la. Ele diz: só queria que minha mãe me amasse mais. Então, uma mecha de cabelo cai no chão perto de Ted. O casal discute sobre o ocorrido. Henry quer devolvê-lo, mas Mônica ainda fica relutante. Então, no aniversário de Martin, ele e os amigos ficam diminuindo David, testando ele. David se assusta e quer proteção de Martin, e então eles caem na piscina. Ele só queria proteção, mas pareceu para outros que ele queria ferir Martin. Então, Henry retira Martin da piscina e deixa David lá. Horas depois, David, já em casa de roupão, está escrevendo várias frases de amor para sua mãe, mas ela, mesmo chorosa, após conversar
com Henry, chama David para fazer um passeio no dia seguinte. David fica feliz por achar que sua mãe finalmente está lhe dando atenção. No dia seguinte, Mônica, David e Ted saem de carro. Ela fica calada e ainda chora, pois já sabe o que pretende fazer. O plano seria levá-lo à Cybertronics para devolvê-lo e ser destruído. Mas ela decide passar direto e segue para um local fora da estrada. David sai todo contente, pois quer brincar com sua mãe. Ela o procura e diz: David, eu preciso deixá-lo aqui. Ele percebe que vai ser abandonado, mas ela não quer levá-lo à Cybertronic. Ela grita com ele, corre dele, ele quer ir junto. Ela foge, ele a alcança, ela dá as últimas dicas de sobrevivência a ele e o empurra, pede desculpas e entra no carro e vai embora. Então David fica sozinho. Paralelo a isso, o mecha amante Joe surge no enredo. Ele é só um dos muitos que já existem na cidade. Ele segue para atender uma cliente, mas ao deitar na cama, ele percebe que a cliente está morta. É uma cilada. Joe, que atende mulheres diariamente, foi enganado para parecer que ele cometeu o crime. Então ele precisa fugir. Ao fugir, ele danifica a sua identificação mecha e segue seu destino. David está na floresta, perdido e pensando como encontrar a fada azul que ouviu na história do Pinóquio para pedir a ela se tornar um menino de verdade. Assim, sua mãe vai amá-lo e ele poderá voltar para casa. Então, caçadores de robôs da feira de carne surgem perseguindo a todos os robôs perdidos ali na floresta. Todos tentam fugir, inclusive David, Ted e Joe, que também está na floresta, mas todos são capturados e são levados à feira da carne e enjaulados para serem destruídos na arena frente à plateia. Uma menina pega Ted e o Ted fala sobre David. A menina conta para o pai que tem um menino de verdade na jaula. O pai da menina olha na câmera e vê David com Joe. Ele segue para a jaula para olhar mais de perto. Ele analisa David e vê que David é um robô como os outros, mas muito mais avançado. Todos se surpreendem, mas mesmo assim David e Joe são levados para o centro da arena para serem destruídos. Quando David percebe que vai ser queimado, ele começa a gritar como um menino de verdade e a implorar por sua vida, coisa que os robôs não costumam fazer. Todos se comovem, começam a apedrejar o apresentador do show. Então David e Joe escapam e saem da feira. De repente aparecem quadros de uma criança igual ao David. É o filho do professor, que a essa hora já sabe que David está vindo, mas está perdido. David segue sua trajetória com Joe e conta a Joe o que aconteceu. Joe se mostra prestativo e vai ajudar David a achar a sua fada azul. Mesmo sabendo dos perigos, Joe decide ir à Cidade Vermelha, onde há muitas mulheres, e perguntar ao Dr. Saber como encontrar a fada azul. Chegando na cidade, eles ficam deslumbrados, mas vão direto ao Dr. Saber e entram para fazer as perguntas ao doutor. David quer saber da fada azul, faz todas as perguntas sobre a fada e nenhuma das respostas são satisfatórias, até que o Dr. Saber diz que o mundo é mais cheio de dor do que se possa imaginar e diz que a fada azul está onde nascem os sonhos. Professor Allen Hobby. Eles percebem que o local aí é Manhattan, cidade que está atualmente alagada. Ao sair, Joey é levado pela polícia. David fica sozinho, mas ele entra na cabine de um anfibiocóptero e o maneja, causando uma enorme confusão. Nisso, Joe consegue escapar e entra no anfibiocóptero com David e eles conseguem fugir do local, seguindo para Manhattan. A cidade está toda debaixo d'água, mas eles seguem até a sede da Cybertronic. Lá, David vê uma porta com o mesmo texto do Professor Hobby, que viu no Dr. Saber, e entra na sala procurando o Professor Hobby. Ele entra, se depara com outro mecha igual a ele. Ele fica surpreso e pergunta: quem é você? O outro mecha responde que se chama David. Ele fica confuso, pensando em sua mãe, e ele diz: ela é minha. Então de repente ele ataca o outro David, dizendo que só ele é David, que ela é minha, se referindo à sua mãe. Aí surge o Professor Hobby, que já esperava pelo David. Os dois conversam, se acalmam, conversam sobre a fada, sobre David querer ser um menino de verdade. David pergunta se a fada está. O professor se surpreende com toda a trajetória de David, a inspiração pelo amor, toda a sua jornada e motivação em busca de um sonho, algo que nenhuma máquina jamais fez. David achava que era único e fica muito confuso. O professor pede que David fique no local enquanto ele busca o restante da equipe para vê-lo. David fica desolado, pois percebe que é só uma cópia do filho do professor e só mais um da série de muitos robôs mecha. Então ele vê na janela a figura que desenhou no papel, a primeira figura que viu quando despertou, uma estátua. David finalmente vê que sua vida não é real, sente que perdeu um sentido de viver. Então ele se joga da beirada do prédio em direção ao mar, mas no fundo do mar ele vê algo surpreendente e estica o braço, mas é resgatado no mesmo instante por Joe. Aí ele conta pro Joe que viu a fada no fundo do mar, mas de repente Joe está sendo puxado pela polícia. Mas antes disso, ele aciona o anfibiocóptero para submergir e levar David e Ted junto até o fundo do mar para procurar a sua fada
fada azul. Então David a encontra. A fada azul, uma estátua de fibra de algum antigo brinquedo de um antigo parque de diversões. Então ele pousa em frente à fada e o primeiro pedido que ele faz é: Fada azul, me torne um menino de verdade. Ele pede repetidamente: Fada azul, me torne real. Ele repete mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, olhando fixamente para a fada e pede: me torne real. Então, dias, meses, anos, décadas começam a passar. Com o tempo os holofotes se apagam, mas mesmo assim David continua com o seu pedido, mesmo só podendo vê-la tenuamente durante o dia. Então passa-se séculos e o oceano até mesmo congela, e David para de se mexer, mesmo olhando fixamente para sua fada. Até que 2000 anos se passaram. Todo o oceano está congelado. Seres evoluídos fizeram escavações no gelo e encontraram David congelado, ainda olhando fixamente na direção da fada azul. Ele é despertado pelos seres e vê a fada azul na sua frente. Percebendo que pode andar, ele segue até ela. Os seres já sabem que David é uma máquina, então David toca na fada azul, mas a fada se desfaz toda na sua frente. Os seres leem toda a memória de David e compartilham entre si a visão. Então David e Ted são levados para um local igualzinho à sua casa. Ele percebe que está em casa e chama por sua mãe. Ele a procura por toda a casa, está todo empolgado, mas não a encontra, até que ele vê na sua frente a tão procurada fada azul, que o chama e pergunta o que ele queria. Ele diz que quer ser um menino de verdade, para que sua mãe o ame e lhe deixe ficar com ela. Sendo observado pelos seres, a fada diz que não pode torná-lo um menino de verdade. David pergunta onde está, porque sabe que sua casa está diferente. Ele quer saber de sua mãe, mas a fada diz que 2000 anos se passaram e ela não está mais viva. A fada diz para David que até pode trazer outras pessoas do passado, quando ele estiver se sentindo sozinho. Então ele pergunta: então por que não pode trazer a minha mãe? A fada diz que precisa de uma amostra do corpo da pessoa para trazer alguém de volta. Então Ted se aproxima e diz ter um pedaço do cabelo da mamãe, aquele que David deixou cair quando cortou com a tesoura. Então David mostra a mecha de cabelo à fada e pede para trazê-la de volta. O ser diz: dê a ele o que ele quer. E então a fada diz: querido David, seu desejo é uma ordem. De repente surge David brincando no seu quarto, até que um ser evoluído entra no quarto e conversa com David. Ele diz que os seres humanos eram incríveis na arte, na poesia e nas fórmulas matemáticas, e certamente seriam a chave da existência, mas eles não existem mais. Ele diz: podemos recriar uma pessoa morta há muito tempo, e até mesmo a sua memória, mas a estrutura do tempo e espaço de cada pessoa viva é única. Todos que foram ressuscitados só viveram um único dia, e ao adormecerem no mesmo dia, morriam novamente. Ele pergunta a David se ele quer mesmo ver a sua mãe por um único dia, pois nunca mais poderá vê-la de novo. Então David diz: se desejam a minha felicidade, já sabem o que devem fazer. Com isso, o ser diz para David: David, vá vê-la, ela acabou de acordar. David corre para acordar a sua mãe. Mônica se sente estranha, mas reconhece David. Ele chora e dá oi para ela. Ele faz café para ela e ela está meio confusa, mas ainda assim, este se torna o dia mais feliz da vida de David, pois não há problemas, não há Henry, não há Martin, não há dor, somente David e sua mãe. Ele faz desenhos, se diverte, corre, se esconde. Mônica está feliz. Fizeram até mesmo um bolo de aniversário. Então a noite começa a cair. David, por conta própria, fecha as cortinas, coloca sua mãe para dormir, pois já sabe que ela vai dormir para sempre. Ela diz: esse dia foi lindo, David. Eu amo você, David. Eu amo você. Ele chora. Foi o momento eterno que sempre esperou. Mônica adormecera e não despertaria mais. Então David também foi dormir. E pela primeira vez na sua vida, David foi para o lugar onde nascem os sonhos. Obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para todos. Tchau.